Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Viviane Dias, eu sou atriz, eu sou dramaturga, eu sou diretora teatral, sou pedagoga. Estou aqui com vocês hoje nessa videoaula Vozes Femininas na Cena, Imaginários Dissidentes na América Latina hoje. E qual que é a proposta, desse trabalho hoje que a gente vai fazer juntos? Eu vou trazer algumas autoras, algumas artistas latino-americanas, a gente vai analisar de uma maneira bem leve e bem divertida a obra dessas mulheres, escritoras, pintora latino-americana, e a partir dessas imagens nos provocar para escrever os nossos próprios textos teatrais. Então, uma pergunta que eu já lanço: quantas mulheres você lê, quantas mulheres você vai atrás das exposições, quantas mulheres artistas você prestigia? Se a gente for refletir sobre a nossa cultura, grande parte das nossas referências costumam ser referências masculinas. E quantas mulheres latino-americanas você lê? Hoje em dia nós temos aqui uma proliferação de artistas muito potentes na América Latina, escrevendo, produzindo e que merecem ser mais conhecidas. Então, uma das ideias é que a gente possa, ao entrar em contato com esse imaginário, que normalmente traz um imaginário um pouco alternativo em relação à cultura dominante, mais conhecida, os códigos de representação da cultura masculina. Então, ao a gente entrar em contato com esse imaginário, que a gente possa ter enzimas, provocações para desenvolver os nossos próprios textos teatrais. Quais novas realidades que a gente pode escrever, que a gente pode imaginar, que a gente pode inventar nessa vida por meio dessas provocações? Quais outras possibilidades que essas mulheres, acostumadas à desobediência cultural, muitas vezes, exatamente por serem vozes alternativas à cultura dominante, então quais novas possibilidades de estar no mundo essas mulheres podem nos provocar? Essas são as perguntas que eu já lanço agora, porque um dos objetivos nesse nosso encontro é que você possa escrever um texto teatral, um diálogo, uma cena simples, curta, a partir desses encontros, a partir dessas provocações, a partir dessas provocações que eu vou lançar aqui hoje. Então, escreve, porque a dramaturgia é um exercício que ela demanda prática. Então, a gente às vezes tem uma ideia, guarda essa ideia na gaveta, sendo que o exercício é fundamental. A minha provocação aqui hoje: assiste essa videoaula, escreve alguma coisa e manda para o meu e-mail, porque eu vou recolher esses textos e vou publicar num blog. Esse texto seu, essa pequena cena pode estar então publicada, outras pessoas, outros dramaturgos podem escrever, e a gente sabe que a escrita, a dramaturgia é um ofício normalmente muito solitário, então essa é uma possibilidade que você possa ter feedbacks e que você possa especialmente se acostumar a ter o teu texto publicado, o teu texto lido e esse incentivo. Então, o meu e-mail é o dias_viviane@hotmail.com. Pode mandar para o meu e-mail que eu vou colocar no blog, que no final aqui desse encontro a gente vai falar de novo desse e-mail e desse blog para você mandar os seus textos. E as mulheres, que a gente vai falar hoje, nós vamos falar da Frida Kahlo, apresentar uma Frida Kahlo talvez um pouco alternativa, aquela que talvez seja uma das autoras, uma das artistas latino-americanas mais conhecidas, uma pintora latino-americana bastante conhecida, mas é uma pintora com um imaginário muito profundo, ela é inexaurível, ela tem muitos e muitos alimentos para nos dar. Então, a ideia aqui é que a gente possa embarcar um pouco mais nas propostas da Frida Kahlo, especialmente na relação com a cultura mexicana que ela traz. Então, a Frida Kahlo vai ser essa primeira artista, e inclusive eu já escrevi um livro, Frida Kahlo, Calor e Frio, um caminho para a palavra performativa, que a partir das provocações dessa pintora, eu desenvolvi um texto teatral e um trabalho, então está aqui nesse livro. Então, vou usar a nossa primeira artista será a Frida. Uma segunda artista, a Frida então uma artista mexicana, uma segunda artista, uma artista boliviana, uma autora, uma criadora, a Maria Galindo, que ela faz provocações fantásticas para a América Latina hoje, falando muito de uma questão que é impossível
a gente poder ter uma América Latina potente e justa sem despatriarcar. E a gente vai ver um pouquinho essa questão, né, que ela propõe novas palavras e novas imagens. E uma terceira autora será a Lina Meruane, que ela faz uma outra provocação em Contra os Filhos. Então a primeira artista aqui que a gente vai falar é a Frida Kahlo, uma artista mexicana que vive no México no começo do século XX, passa uma vida intensa. E uma questão que eu sempre me coloco é que muitas vezes a gente fala muito da vida pessoal da Frida Kahlo, né? Sendo que ela é uma artista cuja obra fala por si mesma. E às vezes a obra vai contra algumas ideias, alguns lugares comuns que a gente tem sobre a Frida. Então, a minha proposta aqui é que a gente possa analisar um pouquinho a obra, as pinturas da Frida, esse imaginário da Frida. Uma das coisas que todo mundo sabe bastante, né? Poxa, a Frida Kahlo faz muito autorretratos, ela se pinta, né? Então tem um desejo muito grande, né, de mostrar, de se mostrar, né? Às vezes no lugar comum, né? A gente pensa. E aí eu já questiono essa questão do autorretrato, quando ele é feito por uma artista, de maneira geral, né? Por uma artista. O que é esse autorretrato, né? Quando ela escolhe a maneira como ela quer se colocar no mundo. Então, que a gente possa ver uma afirmação de uma identidade em que ela tem, né, uma identidade criativa, de alguma maneira, que ela nos apresenta nesses autorretratos. Então, eu vou pegar aqui 2 autorretratos, né, dela, mas acho que especialmente esse aqui, esse autorretrato, em que a gente vê a Frida Kahlo, né, e uma coisa muito interessante do autorretrato, ela nunca está isolada. Vocês percebem? Ela sempre está enredada por laços, fios, fitas, macacos, periquitos. Isso já diz alguma coisa para a gente, né? A gente vive nessa cultura cartesiana, né, que a gente gosta de pensar que a gente é só igual a si mesmo, isolado do mundo. Nessa maneira como a Frida se coloca aqui, tem um manifesto. Um manifesto em que ela se vê, né, sempre aqui, olha, o macaco, ela não se vê desvinculada, é diferente. Uma artista que se pinta só e uma artista que se pinta sempre enlaçada em outros seres, né? Então ela não se vê desvinculada desse animal, ela não se vê desvinculada dessa figura aqui, que acho uma figura muito interessante, né? Uma estátua aqui da cultura pré-colombiana, e a Frida Kahlo tem um grande trabalho, né, o tempo inteiro de mostrar a potência da cultura pré-colombiana mexicana, a cultura indígena, a cultura nativa mexicana, numa época em que as pessoas não consideravam, né, não consideravam, não conseguiam conhecer o valor disso. E a Frida Kahlo fala, olha, eu não existo isolada, eu não existo sozinha no mundo, eu existo conectada à natureza, eu existo conectada à cultura do espaço onde eu vivo, que é uma cultura muito anterior a colonização europeia. É uma cultura fantástica e, para quem não conhece, estudar um pouco da cultura pré-colombiana mexicana aqui, isso é um grande convite. Então essa outra aqui, né, essa outra imagem da Frida, ela toda enlaçada aqui com a natureza, ela toda perto aqui dos animais. E você? Como que você gostaria de se colocar? Como você gostaria de ser visto ser vista nos seus textos teatrais? Já a gente lança aqui a nossa primeira pergunta. Aí eu vou trazer aqui uma outra imagem da Frida Kahlo, que eu também acho muito interessante a maneira como ela faz essa imagem, que é esse quadro aqui. Olha só, essa imagem da Frida Kahlo. Então ela coloca uma banheira, né, em que a gente vê os pés dela, mas a gente vê também uma série de elementos da vida que pululam ao mesmo tempo agora. Então a gente vê a Frida criança, a gente vê imagens de outros quadros dela que ela usa aqui, que ela faz uma releitura, né? E nessa imagem, nessa questão da água, que sempre nos remete à memória, sempre nos remete a um embarcar, um mergulhar no nosso inconsciente. Então a gente vê aqui um vulcão, ao mesmo tempo a terra em que ela vive, tem aqui alusões à sexualidade feminina, a gente vê aqui esse corpo, né, nu, deitado, né, a história própria da Frida Kahlo e uma série de elementos, né, e quando a gente pensa na dramaturgia, uma das questões, né, da dramaturgia é tempo e espaço. Nesse quadro da Frida Kahlo, ela sugere
um tempo em que passado, presente e futuro coexistem, em que as coisas existem ao mesmo tempo agora, esse tempo que é um tempo interno. E quando a gente escreve textos de teatro, uma das nossas grandes liberdades é poder misturar os tempos, é poder saltar entre passado, presente, futuro, é poder realmente fazer, instaurar um mundo que é um mundo mágico, o nosso mundo interior, colocar ele aqui, manifestado. Então, qual mundo? Né? Que imagens, que memórias você poderia constelar nos seus textos teatrais? Quais tempos e espaços você poderia constelar para criar novas realidades aqui com seus textos teatrais? E vou trazer aqui outras imagens da Frida Kahlo, que acho muito... Uma delas é essa aqui, olha, mais uma imagem aqui muito interessante, que tem uma passagem na vida da Frida, né, em que ela era considerada, né, pelos europeus como surrealista, e ela disse: eu nunca fui surrealista, eu pinto a minha realidade. Né? Então, essa questão da gente estar sempre com um olho, né, sobre a arte, que vai muito para os parâmetros europeus. E a Frida, quando ela faz isso, ela manifesta e ela reforça o fato que ela vem de uma cultura nativa, pré-colombiana, e que a percepção da realidade é muito diferente da percepção europeia, a percepção do que é real, o que não é real. E aqui ela pinta assim, né? Essa cama, a gente sabe do acidente, né? A história de vida da Frida Kahlo é uma história bastante conhecida do acidente que ela teve, né? De um bonde, ela teve um ferro atravessando o corpo dela, entrando pela vagina e atravessando a coluna dela, que ela teve que fazer uma série de cirurgias, e ela passou muito tempo na cama. E aí ela pinta essa cama voando nos ares, né? Essa cama de ferro, de madeira, desculpa, madeira pesada, né? E ela pinta essa cama aqui, ao mesmo tempo leve. Olha os paradoxos. Uma cama cheia de vida, aqui a vegetação e ao mesmo tempo a presença da morte. Então essa questão dos paradoxos muito forte na obra da Frida. Então que a gente possa olhar para essa pintora e tirar enzimas para as nossas próprias criações. Então a gente viu um pouquinho a Frida Kahlo, mexicana, século XX, agora a gente já vai pular para a nossa contemporaníssima século XXI, nossa vizinha, inclusive, Maria Galindo, boliviana Maria Galindo, que, né, hoje, esse material que a gente escolheu aqui é esse livro chamado A Despatriarcar, Feminismo Urgente. A Maria Galindo é extremamente provocadora, ela é uma pessoa da comunicação, radialista, ela é autora de livros e uma artista. E ela, uma das grandes propostas dela, né, que ela pensa muito sobre a América Latina, a crítica dela, sim, se centra bastante na Bolívia, mas faz muitos paralelos com todos os países aqui da América Latina, que a gente pode entender que as realidades são muito próximas. Então ela faz essa grande provocação, que é impossível descolonizar a América Latina sem despatriarcalizar. E ela fala, né, que o patriarcado, a colonização, especialmente, ela teve tanto sucesso, foi tão bem sucedida aqui na América Latina, porque ela se baseia numa aliança escondida, né, entre colonizador e colonizado, unidos na dominação das mulheres. Então, por isso que essa é uma aliança estrutural e que qualquer mudança social na América Latina não tem como fugir desse grande tema que é a despatriarcalização. E aí ela faz uma série, né, uma análise bem abrangente, vale muito a pena conhecer. Ela tem esse site, Mulheres Criando, também, que ela e um grupo de artistas, né, de criadoras, um grupo de criadoras bolivianas fazem uma série de intervenções na realidade social, elas vão para as ruas. Então, sempre o objetivo aqui desse nosso encontro é lançar provocações para que vocês vão atrás dessas criadoras e possam conhecer melhor. Mas aqui eu vou pensar, né, algumas ideias. Aqui ela faz também uma crítica sobre a política identitária, quando essa política identitária nos separa, né? E ela fala assim, olha, a gente hoje vive realidades em que, se a gente for pensar numa política identitária, por exemplo,
milhares de mulheres vão ser representadas por uma mulher, e aqui eu fico pensando, né, nessa nossa realidade que a gente acabou de viver no Brasil, né? Quantas parlamentares, o fato só delas serem mulheres, ela te representam? Quais são as pautas dessas mulheres que estão lá no governo? Então a Maria Galindo, ela critica muito isso e ela fala assim, a gente precisa expandir essa ideia da identidade. E ela sugere alianças insólitas entre todos os indesejáveis sociais. E um feminismo que não seja um feminismo para sentar na mesa do patrão, para acessar direitos, mas um feminismo que seja uma profunda mudança social, né? Então, vale muito a pena que conhecer essas propostas desse livro. E eu vou ler para vocês, porque eu acho que é importante a gente ouvir a voz dela. Uma das propostas, né, é que a gente realmente invente essas novas palavras que abrem mundos, né? Cada palavra abre um mundo. Então, ela fala, o que é a despatriarcalização? Eu volto a essa pergunta que abre o livro. Mas não para terminá-la, mas a despatriarcalização é a engenhosa capacidade de inventar um novo substantivo que não existe em nenhum dicionário, nem em latim, nem em grego, nem em inglês, nem em espanhol, nem em quechua, nem em aimara, tampouco. Uma palavra matriz que servirá para derivar dela verbos, adjetivos e gerúndios, com que nós podemos desfazer, destruir, desarmar, desmontar, desestruturar, demolir, derrubar e desarticular todas e cada uma das capas de opressões a que nos sujeitam. Então, quando ela provoca a gente com essa possibilidade, né, de uma palavra que abre novos horizontes e que instaura novas formas da gente poder estar no mundo por esse poder criativo de quando mulheres se colocam, né, e ela sempre aponta isso, não como vítimas, né, de um sistema só, ou quando elas aparecem só quando elas são humilhadas, machucadas, mas que elas se coloquem, que as mulheres possam aparecer cada vez mais como criadoras, como protagonistas, criando novas realidades. E que essa despatriarcalização, né, que ela fala, não é uma vitória final, mas uma sabotagem permanente e tenaz. Então, ela fala que ela é um horizonte, uma prática e muitas lutas ao mesmo tempo, uma matriz que pode gerar uma série de frutos. E acho muito interessante quando ela fala nessa provocação de que é uma palavra que não existe em nenhum dicionário, né, porque é óbvio, né, ela está fazendo sim uma provocação de uma nova palavra para a gente poder observar um novo horizonte, mas como a dominação, né, das mulheres, a dominação dos homens, né, em cima das mulheres, acaba sendo algo que quase como uma característica da nossa cultura mundial, né? E a grande matriz, né, que a gente vive aqui na América Latina, hoje ela fala, dentro desse caldeirão cultural, né, que é a América Latina, se a gente não despatriarcalizar, nós jamais nos livraremos dos efeitos nefastos da colonização. E aí, dentro dessa proposta de fazer da luta política uma luta criativa, né, de reinstauração, de não sentar na mesa do patrão, mas de criar novas realidades, ela cria uma constituição, ela e o coletivo Mulheres Criando. Essa Constituição tem princípios fundamentais, formas de governo, idiomas oficiais, por exemplo. Então, ela fala que o idioma oficial, né, ela fala que é da Bolívia, que é desejado, seriam linguagens universais. Então, a palavra oral, escrita, mas também a música, a pintura, a escultura, a dança e a risada. Que tudo isso possam ser os idiomas, né, desse novo território livre, né, dos ditames do patriarcado, que não são só ditames sociais, políticos, mas também culturais, que eles estreitam o nosso horizonte. Então, nessa Constituição, ela pensa sobre nacionalidade, forças armadas, relações com animais, a questão indígena, usos e costumes, terra e território e o direito de não pertencer, por exemplo, existe nessa Constituição. Regime econômico, ela fala muito dessa questão, né, de como as mulheres muitas vezes economicamente têm menos poder de compra e como isso é
uma questão, né, de dominação, como a economia é uma questão de dominação, então ela faz uma série de propostas, entre elas até bancos solidários e cooperativados. Então vale a pena aqui conhecer, né, a criança também aqui faz parte dessa Constituição e uma série de outras propostas. Então essa aqui, Maria Galindo, há de despatriarcar, conheça mais uma autora latino-americana. E para fechar, aqui nossa trindade, eu trago a Lina Meruane, chilena, contemporânea nossa vizinha também, é muito importante também, porque muitas vezes a gente volta os nossos olhos muito mais para a Europa do que para os nossas companheiras da América Latina, e que traz esse ensaio aqui provocativo contra os filhos. E é lógico que ela não é contra os filhos, né, como uma ideia de ser contra as crianças, mas ela questiona assim esse lugar central da maternidade quando é imposto à vida de tantas e tantas e tantas mulheres. Como se a maternidade, né, fosse algo que se a mulher não passasse por essa experiência, né, ela ficasse com algo ausente, né, ela até faz uma brincadeira. É sempre a atualização, uma brincadeira não, uma provocação. A atualização da mulher como esse ser em falta, né, ou o pênis ausente ou o filho ausente. Né, como se a mulher nunca fosse esse ser que ele é completo, né, que tivesse sempre uma necessidade de algo externo a ela para se completar. Esse ensaio da Lina Meruane é muito interessante. Então ela passa assim com uma linguagem muito que dificilmente, né, uma mulher não se identifica com algumas das provocações dela. Eu vou ler para vocês algumas coisas, né? Então ela fala de comentários que caem como um martelo. Então, quando você vai se decidir, como assim não? É um egoísmo não ter filhos. Quantas de nós, né, escutamos isso? Nada pior que a vaidade numa mulher. Logo você vai mudar de opinião. Então ela começa a falar, é muito interessante nesse primeiro momento da história da humanidade, que parece que as mulheres pela primeira vez podem optar se querem ou não ser mães. A gente ainda vive uma pressão cultural tão gigantesca em nome dessa escolha. E o que ela defende é que possa ser uma escolha livre, né? Então, eu vou ler aqui mais um trecho aqui, né, para vocês, que eu acho muito interessante, que ela fala que a mulher sem filhos, ainda sem, a que pensou a si mesma mãe em casal, mas ainda não casou. A profissional que pensou nisso, mas não tem tempo. A que dá de ombros quando lhe perguntam e raramente responde. Ela fica meditando, intrigada e vagamente assustada pela ideia de que o tempo está vindo para cima dela. A antiquada esteira do trem que já está partindo, deixando-a sozinha na estação, com um coro de insistentes sussurros que se unem ao seu redor, empurrando-a a tomar uma decisão. A decisão. São vozes das mulheres mães e das sogras que desejam ser avós, ou das avós que sonham em ser bisas, ou tataravós na cantata da procriação. As vozes de tantas que temem ver truncada a gesta reprodutiva, que buscam confirmar seu sacrifício passado no corpo presente das sem filhos. Umas vozes que frequentemente se misturam com as insistentes e até vociferantes palavras de ordem proveniente das altas esferas de poder. Assim é, um coro e tanto de sopranos, barítonos, tenores, baixos, o vibrato potente do patriarcado. Erguem-se precisamente agora, quando, pela primeira vez na história, reproduzir-se não pode ser dado como óbvio. Agora que começa a se falar da revolução dos sem filhos. É isso que pregoam todas juntas as vozes, com tom e com som. Filhos, o vestuto mais enérgico chamado da religião. Não importa o credo, o evangelho da procriação é sempre o mesmo, promulgando como ventríloco de alguma divindade masculina o crescer, o multiplicar-se, o encher a terra de sucessores e seguidores, proibindo em latim ou nas línguas que julguem necessárias e de costas a todo raciocínio qualquer método seguro de anticoncepção. Então, a partir desse tipo de linguagem, de texto, né, que tem uma linguagem muito gostosa de ler, ela vai nos provocando para essas crenças tão enraizadas, né?
E uma das provocações também que ela fala é muito interessante, porque cai muitas vezes no ombro da mulher essa procriação desassistida. Desassistida não só pela falta, muitas vezes, de apoio dos seus companheiros, como a falta de apoio do Estado. Então, é como se ela tivesse que arcar com jornadas duplas e com toda essa necessidade, né, que tem essa sociedade de que ela tenha filhos, mas de uma maneira sem a responsabilidade do Estado, desassistida e sem todos os benefícios necessários para isso nos nossos países latino-americanos. E aí, enfim, ela passa aqui também por uma série de exemplos históricos, fala das criadoras, que no caso das criadoras, muitas vezes, né, a gente faz trabalhos, quem cria, né, usa o seu tempo livre, muitas vezes para criar, tem outros trabalhos remunerados, porque normalmente a criação é um trabalho porcamente remunerado. E ela fala, então, em que tempo livre essa mulher pode se dedicar aos filhos? E além, né, dessas provocações, ela faz também um apanhado histórico aqui nesse livro. Então, ela reflete sobre algumas mulheres, algumas situações, né, de mulheres que historicamente já colocaram essas questões. Uma dessas mulheres, né, não sei se vocês conhecem, a Olympe Gouges, é uma mulher que ela faz uma provocação em relação ela luta, né, pela Revolução Francesa junto com seus companheiros, mas na Declaração de Direitos do Homem ela percebe como as mulheres estão fora, né, de muitos desses direitos, e ela faz uma provocação mudando o nome, né? Em vez de Declaração dos Direitos do Homem, ela fala Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E uma das coisas que ela reflete é sobre a mãe, que é a mãe solteira, sobre os filhos sem direitos nessa declaração. É uma coisa, ela é revolucionária junto com seus companheiros, mas isso não basta. Ela acaba na guilhotina, exatamente, com o pescoço cortado, exatamente pelos mesmos companheiros que ela está lá, ombro a ombro, durante a Revolução Francesa. Então, vale a pena conhecer essas e outras histórias. Lina Meruane, aqui nesse Contra os Filhos. Então, a gente viu um pouquinho da Frida Kahlo, das provocações dessa mulher que viveu lá, né, no começo e até meados do século XX, provocações imagéticas e que podem nos inspirar nos nossos textos. Vimos provocação da Maria Galindo, da boliviana Maria Galindo, da chilena Lina Meruane, e agora a bola está com você. A partir dessas provocações, que tipo de cenas você pode criar? E para você, como que o patriarcado te afeta diretamente na tua vida? Que outras realidades a gente pode imaginar, a gente pode pensar e pode instaurar no mundo a partir do nosso ato criativo, a partir dos textos teatrais? Você é mulher, se interessa por escrever sobre isso? Você é homem, se interesse por escrever sobre isso? Se interessa por escrever sobre isso? Por favor, manda os seus textos. O meu e-mail é dias_viviane@hotmail.com. Textos grandes, textos pequenos, não importa. Faz esse exercício. De novo, né, eu reforço isso, que a prática é muito importante quando a gente vai escrever. Ninguém vai te falar para você, senta lá e escreve. Né? Isso vai depender sempre de achar um tempo e um espaço. Aproveita o estímulo dessa videoaula para escrever, para instaurar aí uma pequena realidade. Pode ser um diálogo, pode ser um pequeno texto, no formato que você quiser. Manda no meu e-mail e a gente vai publicar no blog. Esse blog chama Vozes Femininas na Cena, PROAC 21, porque esse projeto aqui tem o apoio do PROAC 21. E nós vamos publicar, e você vai ter tanto o seu texto publicado, quanto a possibilidade de que outros autores, outros colegas comentem o seu texto. Quais outras possibilidades de viver, quais outras realidades a gente pode instaurar a partir da provocação de autoras mulheres? Que outras autoras mulheres você conhece? Então, que essa aula seja uma provocação para você conhecer outras autoras mulheres. E aqui, aproveitando, vou apresentar só aqui Gioconda Belli, O País das Mulheres, por exemplo, nicaragüense, uma autora aqui que você pode estudar, você pode conhecer, e fica essa provocação, né, para que a gente possa ler mais dessas autoras, para que a gente possa visualizar outras realidades mais inclusivas. Então, muito obrigada aqui por a gente estar junto nessa videoaula.
E esse projeto tem o apoio do PROAC 21, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Até a próxima!